João, Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Glória seja dada a Deus nesta noite. Você que está nos assistindo, seja bem-vindo, bem-vinda ao culto da palavra. E eu peço que você divida este link para que mais pessoas possam ouvir a mensagem da palavra de Deus. Diz assim, João 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos repetir juntos os dois versículos. 1, 2, 3. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória seja dada ao nosso Deus. Nesta noite, o Senhor vem ministrar ao nosso coração a mensagem que tem o seguinte tema: o poder da oração correta. O poder da oração correta. Tem pessoas que oram e oram há muito tempo, há anos inclusive, e não conseguem obter resposta. Nada muda, nada acontece. Será que o erro está em Deus? Será que o erro está na igreja? O que está acontecendo que você ora, e algumas coisas não saem do lugar, não há mudança nenhuma, não há nem assim uma pontinha de mudança para criar uma esperança. Será que não está havendo uma oração errada? Será que não está havendo uma oração mal conduzida? O que está acontecendo? Então, nessa noite, Deus quer falar conosco na sua palavra sobre o poder da oração correta. Então, a oração correta, ela é poderosa. Primeira coisa que você tem que aprender é isso. Oração correta, ela tem poder. Oração correta, ela é respondida. Oração correta, ela tem o efeito, ela tem a autoridade, ela tem o poder de mudar situações, de mexer no físico, no material. Ou seja, ela é uma oração, a oração é abstrata, porque ela é em palavras, então ela é uma forma abstrata, mas ela tem o poder de entrar naquilo que é real e mexer, e mudar situações, mudar natureza, mudar curso das coisas. Ela tem este poder. E o que é orar? Né? Os irmãos sabem, mas de repente alguém está nos assistindo, possa ser que não saiba, é bom aprender. O que é orar? Orar é falar com Deus. Sim, orar é dirigir o nosso coração e a nossa voz e as nossas palavras e a nossa atenção totalmente a Deus. Orar não é eu estar, um exemplo, né, vou pegar minha harpa aqui, eu estar no celular, né, digitando alguma coisa, conversando com alguém, vendo alguma coisa no meu celular e falando com Deus. Isso não é orar. Isso não é orar. Orar não é eu estar lá com a minha atenção voltada para alguma coisa e ao mesmo tempo estar querendo falar com Deus. Não, orar, eu dou a minha total atenção a Deus. Por quê? Por que isso? Porque a minha atenção tem que estar voltada para Deus. Porque a oração não é um monólogo. Monólogo é quando só um lado fala. Monólogo é quando só tem uma pessoa falando e a outra só fica ouvindo. Oração é intimidade.
Oração é comunhão, oração é conversar. E quando você conversa com Deus, você também tem que parar para ouvir. Se você conversa com Deus falando, só você fala, só você abre a boca, só você diz, e parece uma metralhadora, fala, e não para ouvir Deus, isso não é uma oração, só você falou. Você ora, você fala, você conversa com Ele, mas você também para ouvir Ele falar com você. Então a oração, ela faz parte de uma comunhão, ela faz parte de uma intimidade, ela faz parte de um direcionamento daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu estou sentindo. Com quem? Com Deus. Se eu converso com você aquilo que está acontecendo comigo, eu não estou orando. Porque você é ser humano como eu. Eu estou apenas conversando com você. Mas com Deus não. Com Deus não é só uma conversa. Com Deus é oração. Então eu quero que você entenda que orar é dirigir a palavra a Deus. Agora, já que orar é dirigir a minha palavra a Deus, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que eu preciso, é confessar tudo que está acontecendo dentro de mim, com a minha vida, para Deus. Eu tenho que fazer isso acreditando que Deus vai me ouvir. Se eu já começo a orar, mas não acredito que Deus vai me ouvir, eu estou perdendo tempo. Não adianta nada essa oração. Porque para chegar perto de Deus, a Bíblia diz que primeiro eu tenho que crer que Ele é Deus. Eu tenho que confiar nele. Eu tenho que acreditar que eu estou falando com Ele, que Ele está me ouvindo. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois importa que aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe e que é recompensador, ou seja, que Ele responde, que Ele recompensa todo aquele que Ele busca. Então a oração, ela é me dirigir a Deus, nos dirigirmos a Deus, mas nós temos que fazer isso com fé, crendo que Ele é Deus e que Ele está ouvindo a nossa oração. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Marcos, capítulo 11, versículo de número 24. Vai dizer assim, Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, creia que você receberá e você irá recebê-las. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que você pedir em oração, não é pedir em louvor, não é pedir em dando glória e aleluia, é pedir orando. Todas as coisas que você pedir orando, creia que você vai recebê-las. Então ele está dizendo que você quer orar, ok, mas você vai ter que usar a fé quando orar. Agora, quando é que aconteceu na Bíblia Sagrada a primeira oração? A Bíblia nos mostra lá em Gênesis, capítulo de número 4, versículo 26, parte B, quando na história houve a primeira oração na terra. Lá está escrito assim: foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, parte B,
está o registro da primeira vez que o ser humano começou a orar. E de lá para cá, você vê que isso não acabou. O que isso quer nos mostrar? Que a oração, ela existe desde a época patriarcal. Que a oração existe desde, inclusive, antes da época patriarcal, inclusive. A oração, porque Abraão foi chamado depois, a oração existe antes da lei mosaica. A oração existe antes dos patriarcas. A oração, ela já vem desde os princípios do mundo. Então ela atravessou o período ali que nós chamamos da consciência, ela atravessou o período que nós chamamos ali da inocência, da consciência, do governo humano, do governo patriarcal, da lei, chegou na graça com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era o homem que praticava a oração constantemente. Atravessou a graça na dispensação do Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo desceu em Pentecoste, está na igreja, e a igreja ora, e o Espírito Santo ora junto com a igreja, e ele conduz a igreja em oração. Então a oração, ela não é só do Antigo Testamento e acabou quando veio Jesus na cruz. A oração não é só do Novo Testamento, porque Jesus veio e o Antigo Testamento ninguém orava. Não, a oração, ela faz parte da vida do servo e da serva de Deus. E aí, eu quero dizer para você, a oração é a porta que Deus abriu para que o crente tenha aonde ele entrar e alcançar aquilo que é impossível pelos meios naturais. Aquilo que é impossível pelos meios normais é a oração que vai abrir a porta para você conseguir. Então nós vemos que a oração, ela persiste e ela deve continuar. E a oração é tão importante, ela tem uma importância tão grande, que a Bíblia diz que Deus mandou construir uma casa. E o nome dessa casa é casa de oração. Olha lá na sua Bíblia, segundo livro das Crônicas. Eu vou fazer uma leitura bíblica extensa, mas eu preciso ler alguns versículos aqui, para que você entenda o contexto. Se eu ler um versículo só, você não vai entender nada. Então você vai ter que ter paciência. Eu vou lendo e você vai acompanhando aí na sua Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 12 até o 42. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi,
meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu, então, desde os céus, e age e julga teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti, nesta casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tem dado e a seus pais. Quando os céus se fecharem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, ou gafanhotos, ou lagarta, cercando-a alguns dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade ou doença, toda a oração e toda a súplica que qualquer um fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que vierem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu grande nome,
da tua poderosa mão, do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam, como teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviarem, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei o teu nome, ouve então desde os céus a tua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, e os que levaram presos orarem para o lado da sua terra, que desse a seus pais para esta cidade que escolheste e para esta casa que edifiquei o teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Eu sei que a leitura é extensa, mas se você observar, várias vezes Salomão está repetindo a palavra oração, 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 oração. Várias vezes Salomão está dizendo das situações que poderiam acontecer: guerra, peste, enfermidade, desespero, pecado, desobediência, rebelião e toda sorte de coisas erradas que Israel poderia praticar no futuro. E Salomão já está orando antecipadamente, dizendo: quando vier todos os problemas, quando vier todas as angústias, quando vierem todas as dores, quando vierem todas as aflições, eles vão vir aqui nesta casa orar, eles vão vir aqui nesta casa suplicar. E se não puderem vir aqui, lá da onde eles estiverem, eles vão apontar as mãos para o lado dessa casa, e vão clamar a ti, e vão buscar a ti em oração. Por favor, ouça a oração deles, e responde ao pedido deles. Salomão está em cima de uma plataforma, uma espécie de púlpito ou mini palco improvisado, na inauguração do templo que ele tinha acabado de construir. Quando foi inaugurar o templo, conhecido como Templo de Salomão, ele faz isso na inauguração, dobra o seu joelho e faz esta oração. Isso aqui é uma oração. Quando ele termina de orar, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 1, olha o que começa a acontecer. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu,
e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Aí, o que é que acontece? Versículo 12 do capítulo 7, de 2 Crônicas. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí o Senhor vai dizer para Salomão, com base no que Salomão pediu: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar as doenças entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aí o Senhor diz assim para Salomão no versículo 15: agora estarão, futuro, estarão é presente e futuro, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Se você olhar pelo olhar natural, se você tentar trazer apenas para o olhar natural o que aconteceu ali, e trazer até para os dias de hoje, você poderia falar assim: pegou um terreno, construiu um lindo prédio bonito, reuniu o povo que se diz crente e consagrou a casa a Deus. E daí? Se você olhar com olhar natural só, você vai dizer: e daí? Construiu, que é bonito. Mas se você olhar com olhar espiritual, Salomão constrói porque Deus mandou construir. Salomão faz tudo conforme Deus mandou fazer. E Salomão agora ora a Deus, entregando a casa na mão de Deus. E a glória de Deus e o fogo de Deus já é o começo da resposta da oração de Salomão. Entra dentro daquele lugar. E depois daquele dia, daquela inauguração, foi o dia todo. Quando foi a noite, Salomão está lá dentro do seu quarto, Deus aparece e diz: eu ouvi a tua oração. Ou seja, olha o poder que a oração tem. A oração era o propósito de Deus à casa? Sim.
Já estava no plano de Deus? Sim. Mas quando Salomão ora, Deus se manifesta na casa. Quando Salomão ora, a glória do Senhor enche a casa. Quando Salomão ora, Deus fala com ele dizendo que ouviu a oração. Eu pego um gancho aqui para dizer o seguinte: quando você ora na tua casa, você está atraindo a glória de Deus para a tua casa. Quando você ora lá no teu quarto, você está buscando, você está atraindo, você está trazendo a glória do Senhor lá no seu quarto. Olha a importância da oração. É tão importante que Deus colocou o nome nesta casa de casa da oração. Lá em Isaías capítulo 56, versículo 7, está escrito assim: a minha casa será chamada casa de oração. Será chamada casa de oração. Aí se você falar assim, pastor, mas agora é a igreja, agora não é mais o templo, as paredes, agora você é o templo do Espírito Santo. E se no Antigo Testamento o templo físico era chamado de casa de oração, agora que eu e você somos o templo do Espírito Santo, então eu e você somos uma casa de oração. Mudou a casa, Deus deixou de morar no templo construído por Salomão, que inclusive hoje já não existe mais, foi destruído. E agora o Espírito Santo mora dentro de mim e de você, mas casa de oração não deixou de ser. Assim como era casa de oração lá, assim é casa de oração espiritual agora você na sua vida de crente. O propósito daquela casa, no Antigo Testamento, era para adorar a Deus, era para oferecer sacrifícios a Deus, pelos pecados, e era para receber o ensino da palavra de Deus, e era para a oração. Hoje o templo do Espírito Santo é você. Os propósitos não foram embora, continuam os mesmos. O propósito de Deus é que você seja uma casa de oração. O propósito de Deus é que você sempre esteja se humilhando e pedindo perdão pelos seus pecados com sacrifícios de louvor. O propósito de Deus é que você receba sempre a palavra dele e dê todo o crédito a esta palavra. E o propósito de Deus é que você seja um crente de oração. Aí, meus irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 21, versículo 13, vai dizer que Jesus está chegando no templo e eles vê os cambistas. Ele expulsa os comerciantes e cambistas e diz, nervoso, bravo com eles: será que vocês não sabem que esta casa é chamada casa de oração e vocês têm a transformada em covis? Jesus repreende os cambistas de que estavam ali totalmente desvirtuando o propósito daquela casa. Eu te pergunto, o que você tem feito com a sua casa de oração? Que agora é você. Você tem dado mais lugar a cambistas dentro de você do que dado lugar ao propósito que Deus te chamou, que é ser uma pessoa de oração? A ordem de Jesus é orar. Jesus nunca retirou essa ordem. Jesus deu ordem que deveria haver oração. Você quer ver isso? Vou te mostrar na Bíblia. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Vai nos dizer assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. O que está dizendo aí? O dever de orar. Ah, eu oro se eu quiser, se eu não quiser eu não oro. Só que a Bíblia está dizendo que é seu dever.
Ah, eu oro se eu sentir vontade. Se eu não sentir vontade, eu não oro. Mas a Bíblia está dizendo que é seu dever. Você é crente em Cristo? Você serve a Deus? É seu dever orar. Versículo 1, vou repetir de novo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Não é orar de vez em quando, não é orar quando eu quero, é orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir, nunca retroceder. Quem está falando isso aqui é Jesus. Versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me incomoda, me perturba, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me importune mais. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Lucas 18, verso 1 até o verso 7 que nós lemos. O que isso aqui está significando? O que isso aqui está dizendo para mim e para você? Jesus está dizendo uma comparação por parábola. A viúva bate na porta do juiz, o juiz não teme a Deus, o juiz não teme nada. E ela começa: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. O juiz vira e fala assim: quer saber, eu vou julgar para me livrar dela. Aí Jesus fala assim, Jesus compara: se o juiz que é injusto, que é ímpio, que não teme a Deus, para atender ao pedido da viúva, imagina Deus que é justo juiz. Imagina Deus que faz tudo corretamente. Você acha que ele não vai parar para lhe ouvir? E aí Jesus completa: aqueles que clamam dia e noite, ou seja, aqueles que estão orando sempre. Não é fazer uma oração por mês, não é fazer 2 orações por semana, não é orar só na sexta-feira quando está aqui no culto de oração. Está dizendo aqueles que oram sempre, dia e noite, o Senhor os atenderá. Então Jesus está dando a ordem e dizendo: olha, orem e não parem de orar. E Jesus confirma isso. Mateus capítulo 7, e versículo de número 7, está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, vai-lhe ser aberto. Jesus está confirmando isso, ele está enfatizando isso, que nós devemos perseverar, bater até que se abra a porta. Olha o que diz lá em João, capítulo 16, versículo de número 24. Irmão, o negócio aqui é Bíblia, viu? Que não fica contando historinha não, aqui é palavra. João capítulo 16, versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra.
que Jesus está falando aqui, até agora você não recebe porque você não pede, você não ora, você não se dedica à oração. Como é que você quer que a sua vida mude? Como que você quer que as coisas melhorem para você? Se você não se debruça realmente com dedicação a orar. Se debruce realmente, peça em meu nome, que você vai receber, para que a sua alegria se cumpra. Jesus está dizendo assim, você vai ficar alegre, porque você vai ter resposta. Aleluia! Olha o que mais a Bíblia vai nos dizer sobre a promessa de orar e ser atendido. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Jesus está dizendo assim, ó, Deus está falando assim, ó, eu tenho compromisso com quem ora. Eu já estou garantindo resposta para quem ora. Sabe por que muito crente não consegue, às vezes, obter resposta de oração? Porque já ora duvidando. E por outros motivos aí que eu vou explicar praticamente agora. Muitos oram simplesmente para dizer que cumpriu um currículo de orar. Outros transformaram a sua oração numa espécie de compromisso de reza evangélica. Jesus deixou bem claro, não é porque vocês ficam usando de vãs repetições que vocês serão ouvidos. Então não é ficar parecendo que está orando o terço. Deus não vai ouvir isso. Jesus deixou bem claro. Oração, meu irmão, é um diálogo. Oração é uma rendição e uma entrega. Oração não é um papelzinho já com negócio escrito para você ficar repetindo, achando que por muito repetir aquilo ali, que já foi te entregue e pronto, vai ser atendido. Porque a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que Deus responde à oração sincera. A oração sincera. O que é uma oração sincera? É quando você se abre sem reservas para Deus e sem seguir padrões pré-estabelecidos. O único padrão que a Bíblia deixou na oração é como você começa e termina ela. Mas do começo para frente e do final para trás, ou seja, o meio dela, não tem padrão. É conforme o Espírito Santo te direcionar. Então não existe uma forma. Como que é o início? O início sempre tem que ser no nome de Jesus. Não adianta você orar no nome do pastor, não adianta você orar no nome da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, ou qualquer outra denominação. Não adianta você orar em nome de A, B, C, D, E, F, G, não adianta. Isso não vale nada. A oração é em nome de Jesus. E acabou. Começa em nome de Jesus e termina no nome de Jesus. E o conteúdo é a sua sinceridade e coração aberto para Deus. Isso é orar. Por quê? Porque nós lemos aqui, quando começou essa mensagem, João 14, versículo 13 e 14, que Jesus falou assim, peça no meu nome. Então foi Jesus que colocou essa ordem, essa regra. É no nome de Jesus, não é nem no nome do Pai. Como é que você ora ao Pai em nome do Pai? Não é nem no nome do Espírito Santo. Pai, eu oro em nome do Espírito Santo. É em nome de Jesus. Jesus falou, é no meu nome. Peça no meu nome que você receberá.
Talvez tem gente que está me assistindo e não sabia disso, e tem orado em nome do Pai, tem orado em nome do Espírito Santo, tem orado em nome de outro nome, e por isso que não recebe. Quer receber? É em nome de Jesus, sempre. Não tem como esquecer. E não é também em nome de ninguém. Começa a orar direto, Pai, eu te peço, blá, 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 blá. Começa a orar direto e não fala em nome de ninguém. Também não adianta nada. Sempre você tem que dizer, Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor em oração. Por quê? Porque você e eu não somos nada diante de Deus. Mas é por causa do sacrifício de Cristo, dos méritos sacerdotais de Cristo, que abriu para mim e para você o acesso. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então por isso que nós precisamos de Jesus para orar. Porque o Pai olha e fala assim, você está orando para mim em nome de quem? Ah, em nome do Antônio, não conheço. Você está orando para mim em nome de quem? Em nome do pastor Carlos. Não sei quem é. Eu não dei a ele esta autoridade espiritual. Você está orando em nome de quem? Ah, eu estou orando em meu nome mesmo. Não te dei essa autoridade espiritual. Você está orando em nome de quem? Eu estou orando em nome de Jesus. Opa, em nome de quem? De Jesus. Pode falar, meu filho, que eu vou te ouvir. Porque eu sei quem é Jesus. Ele é o meu filho que morreu na cruz do Calvário. Eu dei a ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Em nome do meu filho Jesus, pode falar que eu vou te atender. Então nós temos que seguir a Bíblia. Todas as vezes que queremos orar fora da Bíblia, já está errado, já é oração errada. Não adianta, não perca tempo, que não vai acontecer nada. Deus não vai te ouvir. Toda oração tem que estar dentro da palavra, dentro da Escritura. Então, se ela tem que estar na Escritura, ela começa no nome poderoso, extraordinário e maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós vamos entrar numa questão aqui, Lucas capítulo 18, versículo 35. A Bíblia vai nos relatar sobre o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe, Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou trazer ele. Chegando ele, perguntou, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus então lhe disse, vê, a tua fé te salvou. O que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui se chama oração específica. O cego de Jericó clamava. Clamava. Clamar é um ato de orar. Só que num grau de necessidade maior. Quando você ora, e o que você precisa, você pode esperar, você ora. Quando você tem uma necessidade muito urgente, que não dá para esperar, você clama. Então, quando a coisa é pior, quando a situação é perigosa, quando a situação está apertada, quando a coisa não dá para esperar muito, ou é um milagre, acontece agora ou não acontece mais, aí você clama, você parte para o clamor. Só que esse clamor, tanto a oração como o clamor, não é um ato emocional. Aprenda isso. Não é pelas tuas emoções que Deus responde à sua oração.
Não é. Porque senão era só mandar todo mundo chorar, que Deus ia responder rapidinho. Irmão, quando você chegar lá, perto, diante de Deus, chora. Chora, faz um drama. Faz igual a criança mimada que está querendo um doce. Chora, esperneia. Eu quero. Me dá, me dá, me dá. Faz isso que Deus vai responder rapidinho. Isso não existe. A oração é racional. O que significa isso? Que não importa o meu estado emocional, eu oro de maneira inteligente, eu oro da maneira que Deus quer que eu ore, e eu oro confiando e crendo. Esta é a oração. A Bíblia fala que Bartimeu, o cego de Jericó, estava lá. Ele ouviu falar que Jesus passava. Com certeza, em algum momento, ele já ouviu falar que Jesus era a solução do problema, que tinha curado várias pessoas. Então, ele começa a clamar por Jesus. Ele começa a clamar por Jesus. A multidão repreende e ele clama mais alto. Ele não desiste. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele toma uma atitude de loucura, de emoção desequilibrada. Não fala que ele ficou rastejando no chão, batendo nas pernas, e gritando, e maluco, e parecendo um doido, para querer chamar a atenção de Jesus. Não, no caminho ele estava, no caminho ele permaneceu, e a única coisa que ele fazia era aumentar a voz, porque ele queria que Jesus ouvisse a oração. Então ele clamava alto, porque ele sabia que tinha uma multidão muito grande. Não dá. Se Jesus estivesse passando sozinho, com mais uma ou duas pessoas, tenho certeza que ele falaria em voz mais baixa. Mas como ele viu, ele ouviu, ele era cego, não viu, ele ouviu o tropeçar de várias pessoas, o andar, a multidão, muita gente devia estar falando, Jesus, Jesus. Aí ele falou, opa, é a minha vez, eu tenho que falar alto para ele me ouvir. E ele creu. Ele creu. Por que ele creu? Porque as pessoas repreenderam ele. Ou seja, é como se alguém chegasse nele e falasse assim, para de orar. Ele não vai atender o que você está querendo, é impossível. Você está sonhando. O que você quer que aconteça na sua vida é um sonho. Cai na real. Aceita que você é um cego miserável e que você é um mendigo. Aceita que essa é a realidade da vida. Quem mandou você não estudar? Quem mandou você não se dedicar a ter uma vida boa? Agora viva da vida que você escolheu. Isso aí é resultado da vida que você escolheu. Não há o que fazer não, rapaz. Cale a boca e aceite. Se você trazer para agora, é como se estivesse falando assim. Se ele não cresce, se ele duvidasse de Jesus, ele ia falar assim, é mesmo. Essa é a vida, é meu destino. Nasci para sofrer. Não tive a oportunidade quando eu era menor. Minha família não cuidou de mim direito, não me educou. E aí começasse a se vitimizar, se achar a vítima, se achar o maior sofredor da terra, se achar o abandonado por todos, se achar o perdido, a ovelha negra da família. Ele poderia ter feito isso, mas ele acreditava tanto em Jesus que ele falou, não importa a minha realidade, o que importa é o que Jesus pode mudar a minha realidade. Jesus pode mudar a minha situação, isso depende de mim, depende do meu clamor. Você não vê nenhum momento na Escritura Jesus dizendo assim, eu estou vindo aqui porque eu tenho que ir lá mudar a vida de um rapaz cego em Jericó. Mas você vê um rapaz cego em Jericó dizendo, eu preciso que Jesus venha mudar a minha vida, então eu vou clamar a Ele. Se você quer uma mudança extraordinária na sua vida, ela começa por você, não por Jesus.
É você que começa a orar, é você que começa a clamar, e aí é Jesus que vai chegar e fazer a coisa acontecer. A Bíblia vai dizer que Jesus chega e pergunta para ele: o que você quer que eu faça? É interessante essa pergunta, porque Jesus está vendo que ele é cego. Jesus está na cara que ele é cego. Por que Jesus pergunta isso? Porque Jesus queria ouvir dele o pedido específico. Jesus queria ouvir dele que ele falasse especificamente o que precisava. Ele dizia: eu preciso ver. Aí Jesus: tá, agora que eu sei exatamente o que você precisa, receba então. A oração específica, ela tem resposta mais rápida. Vou repetir. A oração específica tem resposta mais rápida. E aí eu te pergunto, o que você tem pedido a Deus? Coisas genéricas? Quanto menos você especificar as suas orações para Deus, mais tempo demora. Ou quando vem, não vem no jeito que você quis, e aí você ainda acha ruim. Senhor, Senhor, abre uma porta para mim estudar um curso superior, abre uma porta para eu ter uma faculdade, mas você não fala o curso, se é engenharia, se é advocacia, direito, se é psicologia. Você só pediu para Deus que você queria ter um diploma de ensino superior, mas você não falou o curso. Aí amanhã você está formado ou abre uma porta na faculdade para você estudar um curso, aí você estuda e fala: não era esse que eu queria. Eu queria era o curso tal, mas você pediu? Você só pediu a abertura de uma porta. Senhor, eu quero trabalhar, abre uma porta de emprego, abre uma porta de emprego. Aí a porta abre, chama você para trabalhar, aí não dá 2 meses. Meu Deus, que serviço ruim, eu sou um escravo aqui dentro. Pelo amor de Deus, patrão ruim, gerente ruim, não paga os direitos direito. Nossa, Jesus, me tira daqui, meu Deus do céu, esse emprego aqui está acabando comigo. Mas você pediu um emprego, você não especificou nada. Você falou para Deus qual era o tipo de empresa? Você falou para Deus se você queria carteira assinada ou não? Você falou para Deus quanto você queria ganhar? Você falou para Deus que tipo de atividade, o horário? Meu Deus, depois que eu estou trabalhando nessa empresa, eu não tenho mais tempo para a minha vida, eu não tenho mais tempo para a igreja, eu não tenho mais tempo para nada. Mas você, quando pediu para Deus, você colocou o horário? Pastor, mas peraí, Deus não é, Deus sabe, né, pastor? Deus conhece, então vamos voltar para o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que queres que eu te faça? O senhor já sabe, aquilo que o senhor achar que tem que fazer, faz. Se Bartimeu falasse isso, o que você acha que ia acontecer ali? Faz o que o senhor quiser. Se o senhor quiser fazer, aí faz, tá bom. De repente Jesus poderia virar para os discípulos e falar assim: pega um pedaço de pão e dá aqui para o mendigo para ele poder ter o que comer. Vamos embora, segue a caravana. Porque se ele não sabe o que quer que eu faça, eu é que vou ter que saber para ele? Desculpa a expressão, para de ser crente folgado, que quer jogar nas costas de Deus. Deus sabe o que eu preciso. Claro que Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, mas Ele quer ver você pedir, Ele quer que você saiba o que você quer. Então veja, pessoas que fazem pedidos muito genéricos, não especifica nada. Senhor, me dá uma casa, mas não fala o tamanho da casa, não fala quantos cômodos quer que a casa tenha, não fala o bairro que quer que a casa esteja,
Só fala, me dá uma casa, me dá uma casa. Aí Deus arruma uma casa para você lá na comunidade, um barraquinho. Aí depois tu vai reclamar por quê? Ai, Senhor, que bairro horrível. Eu não queria morar aqui. O vizinho de cá é funk, é pancadão. O vizinho de cá é briga e contenda e cachaça. Meu Deus, que inferno. Por que eu vim para cá? Olha, você pediu uma casa. Você não especificou nada. Você não falou o bairro. Você não falou os cômodos. Você não falou a cor. Você não falou nada. Você não queria uma casa? Te deu uma casa. Ah, Senhor, me dá um carro. Aí recebe um troço que sangue do cordeiro. Você passa mais tempo empurrando do que dirigindo. Jesus, misericórdia, eu pedi um carro, essa lata velha, esse negócio caindo aos pedaços. Mas você falou o modelo? Você falou o ano? Você falou que tipo de carro você queria? É claro que Deus ele não vai responder coisas que extrapolam a sua realidade. Por exemplo, Senhor, me dá um carro, então eu quero uma Land Rover, custa 500 mil reais. Você tem 500 mil reais para comprar uma Land Rover? Não. Então é lógico que você não vai pedir uma Land Rover, mas tem muito carro bom que poderia estar dentro das suas posses, ou se estiver um pouco além, você ora e Deus te dá condição, mas você tem que especificar. É importante especificar. Jesus liberta. Libertar do quê? Da cachaça, da droga. Libertar do quê? Ai, Senhor, cura. Curar o quê? Qual é a doença? Qual é a enfermidade? Onde é que está doendo? Qual é o problema? Seja específica e específico para Deus. Então veja, Senhor, eu quero mudar de trabalho. Fala direito com Deus, que respeito de mudança é essa? Então as orações específicas, elas têm um resultado. E eu estou indo para o final. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 10. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe oferecer. Se ele respondendo de dentro da casa disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar pão. Digo-vos que, ainda que não se levante para dar, por ser seu amigo, vai se levantar, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que precisa. E eu vos digo que a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, o que busca acha, e o que bate lhe será aberto. Olha que interessante, Jesus está falando da parábola lá do amigo importuno. O amigo bate na casa do outro amigo, porque chegou uma visita que ele não estava esperando e ele não tinha nada para oferecer para comer. Então ele bate lá e diz assim, olha, eu preciso de você, me empreste 3 pães. Ele foi específico. Eu preciso de tal coisa. Ele não bateu lá e falou assim, o que é? O que você está importunando aí? Me arruma qualquer coisa para eu dar de comer para a visita. Ele não falou isso. Me arruma o que você tiver aí, qualquer coisa tá bom, para eu dar para a visita. Não, ele foi específico. Eu quero 3 pães. Tem gente que chega em Deus e fica falando isso. Senhor, me dá qualquer coisa aí que tá bom. O que só fizer tá bom. Olha, o que fizer tá bom. Faz qualquer coisa aí, Jesus. O que só fizer tá bom. E Jesus está olhando para você e falando assim, pelo amor de Deus, acorda.
especifica para eu te dar. Para mim, sabe o que eu penso? Às vezes aquelas pessoas que falam para Deus qualquer coisa tá bom, faz o que o Senhor quiser. Eu vejo falha na fé. Eu vejo um pouco de dúvida. Por quê? Eu não tenho a fé suficiente para pedir o que eu quero realmente, então eu peço qualquer coisa, o que vier tá bom. Pare com isso. Mude o seu jeito de orar. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui nessa igreja. Aqui já aconteceu várias coisas, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui. Alguns anos atrás, bastante tempo, acho que em torno de 10 anos atrás, algo assim. Nós tínhamos aqui a área de ensino infantil, que era da escola dominical para crianças, praticamente era só para as crianças, não tinha quem dava aula para pré-adolescente, não tinha quem dava aula para jovens, não tinha. Então, nos cultos ou na escola dominical, pegava-se os pequenininhos, levava para uma sala, e lá, na época, a pessoa que estava com a responsabilidade de ministrar a eles, entregava um monte de papel e mandava eles ficar desenhando e pintando até dar o horário de ir embora. Como nós aprendemos com o nosso pastor presidente, que nós somos uma igreja pentecostal, mas também somos uma igreja voltada para a palavra, para o ensino, e a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ela crescer não se desvie dele. A gente é muito preocupado com o ensino. E aí eu orava, Jesus, me ajuda, Jesus melhora a área de ensino infantil, Jesus me ajuda. E um dia eu me atentei, peraí, eu estou orando errado, e comecei a orar, Senhor, eu quero professoras que são compromissadas, que amam fazer esse trabalho de ensinar a criança, que gostam de fazer esse trabalho, que tem responsabilidade e compromisso com esse trabalho, que não vai colocar as crianças para ficar desenhando, não, vai ensinar mesmo a Bíblia na linguagem infantil, mas vai ensinar a Bíblia para essas crianças. E também eu quero professoras para pré-adolescente, eu quero professora para jovem, eu quero ter a área de ensino aqui da igreja, Senhor, top. Comecei a orar. Eu orei 1 ano. E hoje, para a glória de Deus, quem é daqui sabe, hoje nós temos sala infantil, com professora capacitada e que ama fazer esse trabalho e ensina a Bíblia para criança. Hoje nós temos sala de pré-adolescente, que a professora é pedagoga e ela se dedica a ensinar o pré-adolescente a palavra de Deus. Hoje nós temos a sala de jovens, que também a professora é pedagoga e se dedica e ama fazer o trabalho de ensino para a juventude na palavra de Deus. Ou seja, uma oração feita específica, eu estou te mostrando que foi respondido. Nosso Deus é o Deus que responde orações, irmãos. Então eu quero que você fique com esta palavra, o poder da oração correta. Comece a orar de forma correta. Se você já orava assim, continue, não desista. Se você não orava assim, mude o seu jeito de orar agora. Passe a orar de forma específica. Só tem uma coisa que pode acontecer para que mesmo orando especificamente, você não alcance resposta de Deus. O quê? Se o que você vai pedir for contra esse livro aqui. Exemplo, você querer orar para Deus matar alguém. Senhor, mata o fulano, o nome dele é tal, ele mora na rua tal, ele tem, o cabelo é cor tal, ele é assim, ele trabalha, a profissão dele é essa. Você pode ser específico o quanto você quiser, você está pedindo para Deus matar, Deus não vai te ouvir. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, eu sei,
Crente não fica orando para ninguém morrer. Mas eu estou dando um exemplo bem radical para que você entenda que esse tipo de oração, mesmo sendo específico, Deus é lógico que não vai responder. Mas se o que você pedir glorificar a Deus e não vai contra os princípios da palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai ouvir e vai responder sim. Porque Ele é Deus, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele é o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe e aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.